Olá, turma! Na aula de hoje vamos falar sobre proteínas, tá? Então, nós estamos, dando sequência aqui na matéria, tá? Então, o foco é discutir proteínas em alimentos, tá? Especialmente, vamos discutir alguns aspectos sobre as análises de proteínas em alimentos, tá? Então, esse material estará disponível para vocês no material didático, né? Tanto o vídeo quanto os slides. Bom, então, primeiramente eu apresento para vocês a estrutura geral de aminoácidos, tá? Então, eu falei para vocês agora há pouco que o foco aqui é discutir a questão de proteínas em alimentos, tá? Mas eu não posso deixar de apresentar a estrutura geral, a fórmula geral de um aminoácido que vocês estão observando aqui, tá? Então, os aminoácidos representam, né, as unidades estruturais de todas as proteínas, tá? Então, nós podemos, então, identificar na fórmula geral de um aminoácido, tá? Identificamos, então, o carbono, que é denominado de carbono alfa. Ligado a esse carbono alfa, temos, então, o grupamento carboxila. Ligado ao mesmo carbono alfa, temos o grupamento amino. Além de uma cadeia lateral, que é o que diferencia os aminoácidos, tá? E o quarto ligante, então, um átomo de hidrogênio, tá? Então, essa é a fórmula geral de um aminoácido, tá? E em pH 7, tanto o grupamento amino quanto a carboxila estão ionizados, tá? Então, encontramos, então, desta forma, tá? Então, isso se aplica, né, aos aminoácidos que vamos discutir aqui, tá? A única exceção, então, é a prolina, tá? É o aminoácido prolina, né, que constitui, então, um aminoácido cíclico, tá? Bom, então, existem 20 aminoácidos que ocorrem naturalmente em proteínas, tá? De todos os tipos de organismos, tá? E que são determinados, então, por códons específicos, tá? No material genético dos seres vivos. Muito bem. Os aminoácidos, eles se diferenciam entre si, né, quanto ao tipo de cadeia lateral, né, como já apontado, tá? Então, de acordo com a cadeia lateral, né, os aminoácidos, então, eles se diferenciam, tá? E os aminoácidos proteicos podem, então, ser classificados, né, de diferentes formas, tá? Uma das formas de classificar é de acordo com as propriedades de suas cadeias laterais, tá? Então, é o que eu estou mostrando aqui, nesse slide, tá? Então, aqui nós temos os 20 aminoácidos comuns, né, de proteínas, tá? Então, as fórmulas estruturais, né, mostradas aqui, tá? Mostram, então, o estado de ionização, né, que predomina em pH 7, tá? Então, temos diferentes aminoácidos, tá? Agrupados, então, de acordo com as suas cadeias laterais, tá? Então, né, vamos citar, por exemplo, a glicina, que é a glicina, tá? Alanina, prolina, valina, tá? Outros aminoácidos, né? Tirosina, triptofano, né? Aminoácidos com os grupos R, né? Cadeias laterais polares não carregados, então treonina, cisteína, serina, tá? Então, essa é uma das formas de classificação dos aminoácidos, não de acordo com suas cadeias laterais, tá? Então, histidina, arginina, tá? Então, aqui, então, demonstrado as cadeias laterais estão, então, destacadas, então, né, com um sombreado rosa, tá? Então, quero que vocês observem com calma depois, tá? Essa, então, é uma breve revisão sobre aminoácidos e proteínas que vamos falar, tá? Aminoácidos podem ainda, então, além dessa classificação de acordo, né, com as propriedades de suas cadeias laterais, que é o que diferenciam os aminoácidos, tá? Aminoácidos, né, também
podem ser classificados de outra forma. Então, é importante aqui na nossa discussão em análises bromatológicas também é esta classificação que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, os aminoácidos podem ser classificados em 2 grupos, tá? Então, aminoácidos considerados do grupo de aminoácidos essenciais ou indispensáveis, tá? Os aminoácidos que pertencem, então, a esse primeiro grupo, eles precisam, então, ser obtidos a partir da dieta, tá? Então, a partir da alimentação, então, de uma fonte exógena, né? Eles precisam ser obtidos, tá? Então, isso se deve ao fato de não serem sintetizados, né, pelo nosso organismo, ou são sintetizados em níveis endógenos extremamente baixos, tá? Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que precisam, então, ser consumidos através da alimentação, tá? Então, dentro desse grupo, podemos, né, citar alguns aminoácidos, como histidina, por exemplo, né? Isoleucina, leucina, lisina, tá? Metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, tá? Então, primeiro grupo constitui, então, os aminoácidos essenciais ou indispensáveis. O segundo grupo, né, então, de acordo com essa classificação, o segundo grupo, então, são os aminoácidos não essenciais, né, chamados, então, de dispensáveis, tá? Então, para esse segundo grupo, ainda temos mais uma divisão, tá? Então, dentro desse segundo grupo, temos aqueles aminoácidos que são verdadeiramente não essenciais ou verdadeiramente dispensáveis, né? Que são os aminoácidos que, né, então, correspondem àqueles que podem ser sintetizados pelo organismo a partir de outros aminoácidos ou de metabólitos nitrogenados, tá? Então, compondo esse grupo, temos alguns aminoácidos, como a alanina, por exemplo, ácido aspartico, tá? Asparagina, ácido glutâmico e serina, tá? Ainda dentro desse segundo grupo, né, dos aminoácidos não essenciais, existem aqueles que estão chamados de condicionalmente essenciais, tá? Então, são aqueles que necessitam ser ingeridos por meio da alimentação, né? Então, por uma fonte exógena, quando a síntese endógena não alcança, então, as necessidades metabólicas, tá? Do organismo durante uma condição fisiopatológica específica, tá? Então, aqui temos aqui alguns exemplos aqui desse grupo, né? Como a cisteína, por exemplo, a glutamina, né? Prolina, a tirosina, tá? Como exemplos. Bom, então, dando sequência aqui, então já falamos sobre a estrutura geral de aminoácidos, né? Falamos, então, que os aminoácidos são, né, os principais constituintes, são os constituintes das proteínas, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Então, nesse comecinho, nós estamos fazendo uma revisão também, né, sobre o assunto, né? Falamos um pouquinho, né, da bioquímica, né? Então, vamos falar um pouquinho de proteínas, de funções de proteínas, tá? Então, as proteínas são constituintes celulares abundantes, tá? Apresentam uma grande diversidade estrutural e funcional, tá? Então, em relação às funções, né, atribuídas, então, à classe das proteínas, então, eu tenho aqui listado algumas, né, das funções, tá? Então, proteínas, né, são componentes do citoesqueleto, né, e também de estruturas de sustentação, né? Estruturas de sustentação, né, então, como colágeno e elastina, né, elas são proteínas, tá? Proteínas também compõem canais iônicos, né? Então, né, vocês, né, estão estudando em algumas disciplinas, né, canais iônicos. Então, canais iônicos são constituídos por proteínas, tá? Proteínas também participam de processos biológicos, aí podemos citar como exemplo as enzimas, né? Então, são proteínas, tá? Proteínas também, né, participam, né, de transporte de moléculas, né? Podemos citar como exemplo, né, a hemoglobina, né, que transporta oxigênio,
tá? Proteínas também participam de processos de defesa, como, por exemplo, anticorpos. Anticorpos são proteínas. Tá? Proteínas também participam de mecanismos contráteis, né? Então, podemos citar a actina e a miosina, né? Então, ambas são proteínas. E assim como também, né, proteínas exercem também controle da expressão gênica. Então, são múltiplas funções atribuídas às proteínas, né? Podemos, então, observar aqui nesse slide. Muito bem. Bom, então, devido à sua importância, né, vamos continuar falando um pouquinho mais da estrutura, tá? Então, novamente, eu mostro a estrutura, né, geral de aminoácidos, tá? Então, as proteínas, elas podem ser definidas como polímeros, né? Compostos, então, de N unidades monoméricas, né? Então, compostos por aminoácidos, tá? Ligados entre si por ligações peptídicas, tá? Então, está aqui destacado aqui em rosinha, tá? Então, aminoácidos, então, formam ligação, né, entre si via ligação peptídica, tá? Então, a ligação peptídica, né, que ocorre, então, entre o grupo alfa-carboxila de um aminoácido e o grupo alfa-amino de outro aminoácido, tá? Depois, observem, né, tem mais alguns detalhes aqui nesse slide, né, deem uma olhadinha com calma, né? As proteínas, elas podem ser estudadas em diferentes níveis de estrutura, tá? Então, vocês vão conhecer isso também na bioquímica, tá? A estrutura primária de proteínas, estrutura secundária, terciária, né, e quaternária. Bom, então esse comecinho de aula aqui com vocês, tá? Então esse comecinho de discussão é uma revisão de bioquímica, tá? Uma breve revisão, né, de alguns pontos importantes, né, sobre a bioquímica, né, de aminoácidos e proteínas, tá? Para chegarmos então no nosso assunto, né, o tema da aula de hoje, né? Estamos falando de proteínas em alimentos, tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho agora sobre as propriedades nutricionais e funcionais de proteínas, tá? Então, a necessidade de proteínas, ela corresponde à quantidade de aminoácidos que deve ser ingerida em um determinado tempo para compensar os gastos orgânicos de aminoácidos no mesmo período, tá? Então, é necessário, sim, né? Então, as proteínas compõem a nossa alimentação, tipicamente, nossa alimentação, nós precisamos consumir proteínas, né? Lembrando, né, que nessas proteínas, né, a serem consumidas, também existem, né, os aminoácidos, né, que compõem o grupo dos aminoácidos essenciais, tá? Então, precisamos ingerir, sim, proteínas, né, diariamente, tá? Então, a necessidade de proteínas corresponde, então, à quantidade de aminoácidos que deve ser ingerida em um dado período de tempo, né? Isso, né, é de acordo com o gasto orgânico de aminoácidos durante esse mesmo período, tá? A qualidade nutricional de uma proteína, de proteínas, né, ela se relaciona com sua capacidade de promover um crescimento normal em crianças, tá? Assim como a manutenção das condições fisiológicas em adultos. Uma dieta deficiente em um ou mais aminoácidos essenciais leva, então, ao prejuízo no processo de síntese proteica, né, trazendo aí, né, algumas consequências e até algumas patologias, tá? Bom, então aqui eu estou listando alguns papéis relevantes atribuídos às proteínas, né? Já falamos de alguns. Então, proteínas, né, são fontes de aminoácidos essenciais, então é importante consumir proteínas na alimentação, né? Podem fornecer energia, tá? Mas muito cuidado com essa informação, tá? Porque elas não são as principais fontes, tá? Mas em determinadas condições podem fornecer energia, tá? Bom, então, proteínas apresentam diferentes funções no organismo humano, como já falamos, né? Relacionados, né, também com a estrutura corporal. Proteínas também atuam no crescimento e reparo de tecidos
e desempenham também papéis regulatórios. Tá? Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre o valor biológico de proteínas, tá? Então, quando nós estamos dando foco aqui, em proteínas presentes em alimento, no consumo dessas proteínas, tá? Então, uma proteína ela é considerada de alto valor biológico, quando ela, então, contém todos os aminoácidos do grupo, dos aminoácidos essenciais, que já falamos no começo da aula, em proporções adequadas e também de alta digestibilidade. Tá? Então, conforme as condições de armazenamento, processamento industrial e do preparo doméstico, a qualidade das proteínas presentes no alimento podem perder parte do seu valor biológico. Tá? Então, isso pode acontecer pela deterioração ou perda de aminoácidos. Tá? Então, essa proteína, de alto valor biológico, ela pode perder o seu valor de acordo, então, com algumas condições, como processamento industrial, enfim, preparo doméstico desse alimento. Tá? A alta digestibilidade das proteínas, tá? Conforme já citado aqui, tá? Ela pode ser afetada pela presença, dos chamados fatores antinutricionais. Tá? Então, fatores antinutricionais, eles são definidos como compostos que reagem ou interagem com proteínas, tá? Com proteínas e outros grupos também, como vitaminas e carboidratos dos alimentos, tá? Podendo, então, diminuir a sua biodisponibilidade de tais nutrientes no organismo. Então, voltando aqui, a alta digestibilidade das proteínas pode ser afetada pela presença desses fatores antinutricionais, como, por exemplo, inibidores de protease, lectinas também, contidos em leguminosas, como feijões, ervilha, grão de bico, tá? E algumas sementes também, como nozes, por exemplo, avelã. Bom, fatores antinutricionais, eles, no entanto, eles podem ser inativados, pela ação do calor, através, então, por exemplo, do cozimento, dos alimentos, tá? Então, eles podem ser inativados, tá? Contornando, então, esse problema, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre as propriedades funcionais das proteínas, tá? Então, as propriedades funcionais das proteínas podem ser definidas, como as propriedades físico-químicas que afetam o seu comportamento em sistemas alimentares, tá? Durante o processamento, armazenamento, preparo e consumo. Então, tais propriedades, elas levam em consideração alguns fatores, como tamanho, como forma, composição e sequência de aminoácidos, tá, dessa proteína, carga líquida e distribuição dessas cargas, interação ou reação com outros constituintes do alimento, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, flexibilidade e rigidez molecular, além da razão entre a hidrofobicidade e a hidrofilicidade. Tá? Então, as propriedades funcionais das proteínas podem ser consideradas como manifestações de 3 aspectos moleculares, considerando, então, as propriedades hidrodinâmicas e reológicas, como gelificação e viscosidade, propriedades interfaciais, como a formação de espuma e emulsificação, e propriedades de hidratação, como solubilidade, dispersibilidade e umectabilidade. Bom, então, chegamos agora num ponto extremamente importante da aula, então vamos falar sobre a análise de proteínas em alimentos, tá? Então, é um ponto bastante importante que vamos levantar agora. Bom, então, a análise de proteínas em alimentos, então, a importância na determinação
qualitativa e quantitativa de proteínas, vamos falar de diferentes métodos analíticos aqui ainda hoje, tá? Nos alimentos, então, ela está relacionada principalmente, né, com a confirmação das características, né, desse alimento, né, estabelecida, então, pela legislação brasileira, né, e de acordo com os padrões de identidade de qualidade desse alimento. Tá? Então, podemos citar também, né, também como importante, né, a análise de proteínas para a rotulagem nutricional obrigatória. Né? Além da investigação de possíveis fraudes, a determinação de proteínas também é importante para a realização de trabalhos de pesquisa, né, de pesquisa científica na área de alimentos. Tá? Importante também para a determinação do valor nutricional de alimentos, além de aspectos envolvidos, então, na inspeção da higienização de equipamentos na indústria de alimentos. Tá? Então, temos diferentes motivos aqui que justificam, então, a análise de proteínas em alimentos. Tá? Bom, então, na escolha do método, né, a ser adotado para, né, para analisar proteínas em alimentos, nós temos que considerar alguns fatores. Tá? Então, o analista ele deve escolher um método mais adequado a ser empregado na análise de proteínas, né, em uma matriz específica. Tá? Então, eu preciso considerar a matriz. Né? Então, essas proteínas estão presentes em que matriz? Né? Então, eu estou analisando, por exemplo, em carne, em ovos, em leite. Né? Então, essas proteínas estão presentes em qual matriz? Então, dependendo dos componentes da matriz, onde se encontram essas proteínas, né, essa matriz ela pode representar, então, interferente para aquele método, né, que eu escolhi, né, alterando, então, o resultado. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado na escolha do método. Então, algumas considerações, né, para o método a ser escolhido, né? Então, eu preciso tomar alguns cuidados, precisamos tomar alguns cuidados, né? Escolher métodos, né? Considerando, então, a exatidão, a precisão, a especificidade do método, né? Além, né, de ser um método prático, né? Preferencialmente, né? Que não seja muito complexo, né? Para executar. Além da questão econômica, tá? Método prático e rápido de preferência também, tá? Além da questão econômica, tá? Então, eu preciso considerar. Então, para executar esse método, por exemplo, exige, então, a aquisição de um equipamento, né, com valor mais elevado e de manutenção, né, cara também. Então, eu preciso considerar a verba disponível para isso também, quando eu faço a seleção do método a ser adotado no laboratório para análise de proteínas, tá? Bom, então, os métodos analíticos para quantificação ou, né, de identificação de proteínas, eles são baseados, né, na determinação de um elemento ou um grupo pertencente à proteína, tá? Ou seja, né, análises chamadas de análises elementares, vamos começar por aí. Então, eu vou apresentar, então, dois métodos, né, que se enquadram aqui, né, análises elementares, né? E também nas análises por grupo, respectivamente. Tá? Então, eu vou apresentar alguns métodos para vocês, começando, então, pelas análises elementares. Na verdade, eu vou mostrar 3 métodos de análises elementares, e depois eu vou falar de análises por grupos. Tá? Essa tabela aqui eu deixo para vocês depois observarem com calma, tá? Porque ela mostra aqui alguns exemplos, né, de alimentos, tanto alimentos de origem vegetal, quanto alimentos de origem animal, tá? E o teor de proteínas, tá? Em gramas por 100 gramas de alimento, tá? Então, o teor de proteínas varia, né, de forma significativa de acordo com a sua fonte, origem, processamento, dentre outros fatores, tá? Então, depois observe com calma essa tabela, tá? Vamos lá. Então, vamos falar sobre as análises, começando, então, pelo grupo das análises elementares, tá? Então, vamos começar por aqui.
Eu posso analisar proteínas, né, através da análise de carbono, né, com a utilização de analisadores automáticos de carbono, tá? Onde essa amostra, então, ela é submetida a um processo de digestão no equipamento, tá? Transformando, então, o carbono em CO2, tá? Cuja concentração, então, ela é medida em um detector infravermelho não dispersivo, né? Que mede, então, a intensidade da luz absorvida pelo CO2 formado durante a digestão da amostra, tá? Bom, então, eu apresento essa técnica, porque é possível, então, utilizar essa técnica para determinação de proteínas, tá? Mas, apesar disso, não é uma técnica citada em normas oficiais de análise, tá? Mas está aí para vocês conhecerem. Bom, ainda dentro do grupo das análises elementares, né, temos também, é possível, né, analisar proteínas, né, analisando, então, nitrogênio, né, através de análise de nitrogênio, né. Então, já vimos, né, a fórmula geral de aminoácidos, né, então, podemos analisar nitrogênio para determinar proteínas, tá? Então, eu vou apresentar dois métodos, né, que podem ser empregados, né, para analisar nitrogênio e determinar proteínas em um alimento, tá? Então, o primeiro deles é o método de Dumas, tá? Então, para executar esse método, né, então a amostra é submetida a um processo, então, de combustão, tá? Então, é necessário, né, um equipamento onde essa amostra é submetida a um processo de combustão, utilizando, então, temperaturas elevadas, né, para a quantificação do nitrogênio total, né, em uma matriz alimentícia, tá? Então, o nitrogênio gerado, então, ele é medido volumetricamente, tá? Ou então, pode-se utilizar para esse método, né, método de Dumas, um método automatizado com leitura em cromatógrafo gasoso, tá? É um método que é recomendado para análise de proteínas, né, em carnes e grãos de cereais, tá? Então, ele apresenta algumas vantagens e desvantagens, como qualquer método analítico, tá? Então, podemos citar como vantagem que o método de Dumas é um método que não utiliza produtos químicos perigosos, então a gente também precisa pensar na questão da geração de resíduos, né? Quando escolhemos um método analítico. Rapidez na execução, então dependendo do equipamento, né? As análises podem ser realizadas em até 3 minutos, né? Então, que é um tempo rápido para uma análise, né? E a possibilidade, então, da utilização de instrumentos automatizados, tá? Como desvantagem desse método, o método de Dumas, então, é um método que tem um custo elevado, considerando, então, o equipamento, né? Um instrumento, né? Além disso, é um método que determina nitrogênio orgânico, não apenas o proteico, tá? Então, isso também tem que ser observado. Eu coloquei aqui embaixo, no finalzinho do slide, que tem um link, né, do YouTube, né, que leva vocês, então, a um vídeo bastante interessante de um fabricante de um desses equipamentos automatizados, tá? Que é utilizado, então, para determinar proteínas pelo método de Dumas, tá? É um vídeo que está em inglês, mas ele é legendado, tá? E ele está bastante interessante. Bom, ainda dentro do grupo das análises elementares, podemos, então, citar mais um método, que é um método bastante conhecido, é um método antigo, bastante conhecido, né? Bastante clássico para análise de proteínas, tá? Que é o método de Keldon, tá? Então, esse método, ele basicamente ele é constituído, né, de 3 etapas, tá? Então, a primeira etapa é a etapa de digestão da amostra. Então, né, o nitrogênio orgânico, né, esse método ele determina nitrogênio orgânico total, tá? Então, a primeira etapa é a etapa de digestão da amostra, seguida, então, de destilação e, por fim, titulação, tá? Então, esse método determina nitrogênio orgânico total, tá? Que é o nitrogênio proteico e não proteico orgânico,
o qual é convertido, né, em teor de proteínas totais na amostra. Eu já vou mostrar para vocês, então, qual é o fator que é aplicado, né, ao final da análise, tá? Caso seja necessário, pode-se realizar, né, então, previamente, pode-se realizar uma extração de proteínas, né, por alguns métodos, né, então, diálise, né, enfim, precipitação ácida, diálise e ultrafiltração, tá? Então, aí depende da amostra que, né, que estivermos trabalhando. Então, pode ser necessário realizar, então, uma extração e purificação dessas proteínas antes da análise por esse método, tá? Então, depende também bastante da matriz. Ao final do método, o teor de nitrogênio quantificado na amostra, tá? Então, no final, né, após a titulação, o teor de nitrogênio quantificado na amostra, então, ele é transformado em teor de proteínas, multiplicando por um fator de conversão que eu mostro aqui, tá? Então, no final do método, né, o teor de proteína bruta de um alimento, ele é obtido, então, pela multiplicação do teor de nitrogênio total pelo fator de conversão, tá? É 6,25. Quando o conteúdo de nitrogênio no alimento for conhecido, né, e diferente de 16%, tá? Então, aqui eu mostro aqui uma tabela, né, com diferentes fatores de conversão, né, para quando o conteúdo já é conhecido, tá? Então, observem aqui, né, cevada, então o fator é outro, é 5,83, arroz, 5,95, tá? Leite, derivados, 6,38, tá? Então, eu deixo aqui essa tabela. Bom, então, vantagens, né, do método de Kilda, então, é o baixo custo, né, em relação ao método de Dumas, que eu mostrei para vocês, né, que não requer, então, um equipamento, né, com custo elevado. Ele é considerado um método oficial para determinação de proteína bruta, tá? Então, é interessante porque é um método oficial, é um método bem aceito, tá? E como desvantagens, podemos citar, né, a mensuração do teor de nitrogênio orgânico total, não apenas o proteico, e aqui eu coloquei, né, outras possíveis fontes de nitrogênio, né, nessa amostra, nesse alimento, tá? Como aminoácidos livres, né, pequenos peptídeos, enfim, aminoaçúcares, porfirinas, alguns alcaloides, tá? E daí por diante. Outra desvantagem também é o elevado tempo para a realização do método. Vejam, são 3 etapas e isso, né, leva tempo. Tá? Esse método também ele apresenta uma menor precisão quando comparado ao método de Biureto, que já vamos falar. Também é uma desvantagem. Além da utilização de reagentes corrosivos e em alta temperatura. Tá? Então, tudo isso também tem que ser observado na escolha do método. Tá? Bom, então já falamos, né, de 3 análises elementares para determinação de proteínas em alimentos. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês sobre a análise de proteínas por grupos. Tá? Começando, então, pelo método de Biureto. Então, o método de Biureto normalmente é a aula prática, né, que eu faço para determinação de proteínas em laboratório, tá? O método de Biureto, ele é um método colorimétrico, tá? E para a execução do método também é necessário a presença de um equipamento, utilizarmos o equipamento que é chamado de espectrofotômetro, tá? Bom, então, na reação de Biureto, tá, que é uma reação colorimétrica, tá? A cor violeta ela é produzida no final da reação quando os íons cúpricos, né, presentes no reagente são complexados em condições alcalinas por substâncias que contenham, né, no mínimo 2 ligações peptídicas. Então, dá uma olhadinha lá no começo da aula que eu falei para vocês sobre ligações peptídicas, tá? Então, ela pode ser empregada, então, para alguns peptídeos e também para todas as proteínas, tá? Então, tá aqui a reação, tá? Então, os íons cúpricos, né, eles se complexam, então, na presença de 2 ou mais ligações
peptídicas, gerando, então, um complexo colorido, né, de cor violeta, tá? Bom, então, a intensidade da cor gerada no final da reação, ela é diretamente proporcional à concentração de proteínas naquela amostra, tá? Então, eu meço isso em espectrofotômetro, no comprimento de onda de 540 nanômetros, tá? E para calcular a concentração de proteínas, é necessário previamente, então, preparar uma curva de calibração ou curva padrão, tá? Então, esses aspectos, né? Vamos falar de espectrofotometria, eu mostro aqui também algumas ilustrações, tudo isso a gente vai estar vendo, então, durante as aulas práticas, tá? Esse método ele pode ser empregado para determinar o teor de proteínas em carnes, cereais, né, e produtos proteicos à base de soja. Tá? Vantagens, então, o método de Biureto, tá? Ele é um método rápido e de simples execução. Tá? Como desvantagens, então, está citado no livro, né? Então, no nosso livro aqui da disciplina, que necessita de uma curva de calibração, eu não nem considero como uma desvantagem, então não é nada tão complicado, né, de fazer em laboratório, tá? A segunda, sim, então a cor desenvolvida pelo complexo formado pode variar de acordo com o tipo de proteína na amostra, aí sim, tá? Isso sim pode constituir uma desvantagem, então eu preciso observar, tá? A matriz, tá? E as proteínas a serem analisadas. Então, aqui eu mostro para vocês uma ilustração de espectrofotômetro, então eu deixo, né, para explorarmos os detalhes, né, lá no laboratório, tá? Então, vou passar um pouquinho mais adiante, tá? A construção de curva padrão, vamos fazer também, tá? Então, aqui eu mostro para vocês, né, a diluição seriada de um padrão, tá? Do mais concentrado para o menos concentrado, tá? Lembrando, então, né, se tratando de método colorimétrico, né, então, a coloração desenvolvida, né, então, no caso do método Biureto, a coloração é violeta, tá? A intensidade da coloração, ela é diretamente proporcional à concentração de proteínas naquela amostra, né, ou seja, né, então, quanto maior a concentração de proteínas que eu tiver naquela amostra, né, analisada, mais intensa será a coloração gerada. Tá? Eu leio isso, então, em espectrofotômetro em 540 nanômetros para esse método. Tá? Vou passar um pouquinho mais adiante. Então, aqui temos a foto de um espectrofotômetro. Existem diferentes marcas, né? Então, esse é um dos fabricantes. Tá? Enfim. Analógicos, digitais, enfim. Existem espectrofotômetros, né, com integração, né, com interface, né, com o computador, tá? Bom, então eu vou falar de mais um método de análise por grupos, método de Lowry, então, ele é uma modificação do Biureto, tá? Então, ele aumenta a sensibilidade da reação de Biureto, tá? Então, se eu tiver uma concentração muito baixa de proteínas naquela amostra, talvez seja necessário escolher outro método, como o método de Lowry aqui mostrado, tá? É um método colorimétrico também, tá? Então, eu preciso do espectrofotômetro para executar esse método, tá? E a leitura, então, é realizada em 750 nanômetros para amostras com baixa concentração de proteínas ou, então, em 500 nanômetros, tá? Vantagens desse método, né? Um método simples, né? De fácil execução e apresenta uma boa sensibilidade, né? Então, mas como desvantagens, então, né, todo método a ser escolhido, nós precisamos observar, né, quais são as limitações dos métodos, os interferentes dos métodos, né? Então, por exemplo, né, para esse método que eu estou apresentando agora, né, alguns compostos interferem nessa reação, né? Como, por exemplo, a presença de carboidratos redutores nessa amostra, tá? Bom, e como desvantagens, então, alguns compostos interferem nessa reação, né? Além da extração prévia, né, da proteína, né, a partir da matriz alimentícia, antes de executar o método. Tá? Então, isso também é uma desvantagem, né? Então, isso consome tempo, consome também reagentes, enfim.
Bom, ainda falando em análise de proteínas por grupos, né, o terceiro método, então, é o método de Bradford, tá? Também é um método bastante conhecido. É um método colorimétrico também, onde se emprega, então, emprega um reagente, que é o Cumaci, né, o Cumaci Blue, né, e ele se liga, né, então, às proteínas, né, então, mudando, então, a coloração da solução, tá? Então, esse reagente, esse corante, na verdade, ele muda, né, de cor, né? Ele originalmente ele é vermelho, né? E a partir da ligação dele com proteínas, ele passa então para a coloração azul, tá? E eu faço então, eu meço isso, a intensidade da cor gerada em espectrofotômetro, tá? Bom, então é também um método colorimétrico, eu preciso de, né, do espectrofotômetro, né, para fazer a leitura, e a intensidade da coloração gerada no final ela é diretamente proporcional a concentração de proteínas nessa amostra, tá? Então, né, como os outros métodos colorimétricos, né, necessita, então, né, curva de calibração, tá? Como eu já citei, né? Esse método costuma ser utilizado para quantificar proteínas, né, em grãos de cereais, por exemplo, pode ser empregado, enfim, laticínios e outros. As vantagens é que é um método que não sofre, né, interferência de polifenóis que podem estar presentes, né, nos alimentos. Carboidratos também, né, não interferem, né, e alguns cátions, né, enfim, como sódio, magnésio também, potássio, né, enfim, não interferem. Então, isso é uma vantagem, tá? É um método simples, rápido, exato e econômico, tá? Ele é de fácil execução, tá? Como desvantagem, podemos citar, então, a variação da cor, da coloração final, dependendo do tipo, né, de proteína, sendo necessária, então, a escolha cuidadosa do padrão a ser utilizado na curva de calibração ou curva padrão. Tá? Muito bem. Então, a curva padrão, ou curva de calibração, né, vamos conhecer também, vamos construir, tá? Em aula prática. Ainda falando em métodos de análise de proteínas por grupo, então, quarto método, né, então, o método, né, é o V280, então, é a leitura, né, na absorbância em 280 nanômetros, né, que esse comprimento de onda está aqui dentro, né, da faixa do ultravioleta, tá? Então, eu vou precisar de um espectrofotômetro, né, que também, além do visível, que também faça leitura em ultravioleta, isso encarece um pouco mais o equipamento, tá? Então, nesse método, né, as proteínas elas são determinadas pela medida direta, tá? Sem nenhum tratamento prévio, sem nenhuma reação química, tá? Então, a leitura ela é feita diretamente no equipamento em 280 nanômetros, tá? Então, o teor de proteínas é obtido, né, pela medida da absorbância nesse comprimento de onda, né, que está dentro, né, dessa faixa de ultravioleta, pelos aminoácidos aromáticos triptofano e tirosina. Tá? Então, assim, esse método, tá, esse último método aqui, eu estou mostrando para vocês, que também está no nosso livro, né, aqui da disciplina, né, mas é um método, apesar de ser um método simples, é um método que não oferece resultados muito precisos, tá? Então, tem que tomar cuidado. Além de, né, de sofrer, né, com alguns interferentes, né, presentes na amostra, né? Necessita também, né, de estar uma amostra relativamente purificada, isso, né, consome tempo, tá? Mas tem lá as suas aplicações, tá? Então, eu deixo aqui para vocês lerem os detalhes aqui nesse slide. Quando a gente fala de espectrofotometria, ela obedece à lei de Lambert-Beer, estão aqui mostrada, né? Então, existe uma relação direta entre a absorbância, tá? Então, a absorbância, né, que é o valor, né, que a medida que o equipamento me fornece, o espectrofotômetro me fornece, tá? Então, existe uma relação direta entre a absorbância, né, com o coeficiente de absorção,
ou a absortividade molar da substância, isso é característico de cada substância. O caminho óptico, né? Boa parte dos equipamentos, o caminho óptico, né, ser atravessado na luz, que a luz atravessa, tá? Geralmente é 1 centímetro, né, para boa parte dos equipamentos, tá? E a concentração da substância no meio, né, aquela ser determinada, tá? Bom, então, deixo para vocês aqui nesse finalzinho de aula, né, algumas considerações. Então, né, na escolha do método, nós já falamos. Então, na aplicação, sensibilidade, precisão, reprodutibilidade também na metodologia empregada, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado na escolha do método analítico, né? Ao escolher uma metodologia para as análises de proteínas, o analista deve sempre consultar o procedimento correto para a realização das análises, seguir o protocolo, tá? Das análises. E aqui tem algumas fontes de metodologias descritas detalhadamente, tá? Eu indiquei para vocês também o livro do Adolfo Lutz, né, de análise de alimentos, também é fonte oficial, tá? E eu encerro o assunto com vocês por aqui, tá? Então, esse material ele está disponível, né, no material didático, tanto o vídeo quanto os slides, e eu estou à disposição para as dúvidas.